A paz do Senhor, queridos irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui, graças a Deus pelo dia que Deus nos concede. E eu quero trazer a você hoje uma palavra de orientação, de meditação e de fortalecimento para a nossa vida espiritual nos dias que estamos vivendo. E eu quero falar hoje sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Em Romanos 8, versículo 14, diz a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É sobre ser guiado pelo Espírito de Deus, ou Espírito Santo, que eu quero meditar junto com você neste dia. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo de muita confusão, muitos problemas, e uma das coisas que nós muito precisamos é orientação, é sermos guiados. A palavra guiar quer dizer dirigir, mostrar o caminho, conduzir pelo caminho. A palavra guiar muitas vezes se refere a alguém que caminha à noite, na escuridão, e na escuridão você não enxerga, precisa de alguma coisa que os guie, que os oriente. Guiar se refere também a alguém que está andando por um caminho desconhecido, um caminho estranho, não sabe exatamente a direção a seguir e precisa ser orientado, que alguém mostre o caminho para não errar. Guiar, portanto, é conduzir, é orientar, é dirigir, é mostrar o caminho. E a palavra de Deus nos diz que nós, crentes, devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus, na verdade, são guiados pelo Espírito de Deus, são dirigidos pelo Espírito de Deus. Queridos irmãos, eu tenho observado nos últimos dias em que o povo evangélico brasileiro está sendo bombardeado diariamente por opiniões, por informações, opiniões em todos os sentidos, opiniões políticas, essa epidemia, crise sanitária, mas o mais perigoso, o pior de tudo, é o problema religioso. O que mais nós temos hoje é evangélicos, cristãos sem direção. Nós todos os dias vemos em redes sociais, meios de comunicação, na mídia, na grande mídia, nas mídias sociais, uma enxurrada de opiniões a respeito do Evangelho. Cada um tem uma visão, uma opinião. Parece que as pessoas estão como um rebanho num campo aberto, cada um correndo para um lado, buscando uma direção, e cada um procurando ouvir uma voz, alguém que lhes mostre um caminho. Por exemplo, temos uma grande parte dos evangélicos que são da opinião que nós não precisamos de igreja, de templos para ser crente. A igreja não é o templo, portanto não precisamos de templo. Tem opinião dizendo que não é necessário termos culto. Agora nós estamos numa grande demanda, porque alguns são a favor da volta dos cultos presenciais na igreja, outros são contra. Uns dizem que o ministro que autoriza o culto está errado, o governador está certo, outro diz que o governador está errado, e essa confusão, essa questão de opinião dentro do próprio evangelho. Tem pessoas que é contra, por exemplo, regras doutrinárias na igreja, tem outros que é contra uma coisa, outro é contra outra, e nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão em busca de opinião, e cada um quer também dar uma opinião. O que poucos querem é ouvir a orientação do seu pastor, da sua igreja, aquele que Deus constituiu para orientar a sua igreja. As pessoas, inclusive, são contra hoje a figura do pastor. Então, queridos, é tanta opinião, é tanta discussão no meio evangélico que alarma a gente. Queridos, eu quero te convidar
a parar um pouco, se é que você está em dúvida de alguma coisa. E se você, como eu, e pelo menos eu creio a maioria da nossa igreja, está convicto, está firme, está sendo orientado, então continue, busque mais e cuidado para não ser atingido por essa onda de opinião, de confusão. É hora da igreja voltar-se de fato, definitivamente à palavra de Deus e seguir a recomendação bíblica. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Você sabe que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foi enviado à igreja para guiar a igreja. Essa é uma das funções principais do Espírito Santo, é guiar a igreja, orientar a igreja. Aquele que tem realmente a presença do Espírito Santo, ele é guiado, ele é orientado. Não é orientado pela opinião de um segmento, outro segmento, de uma interpretação de uma pessoa que interpreta de um jeito, outro de outro. É guiado pelo próprio Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos leva às Escrituras, à Bíblia Sagrada. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, orienta a igreja, ilumina a igreja, une a igreja. Glória a Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito Santo, certamente você congrega numa igreja, você tem um pastor e você sabe que o pastor é ministro de Deus, foi constituído para orientar a igreja, para apacentar a igreja. Você está unido com ele ali, você está acompanhando, lendo a Bíblia, ouvindo a mensagem de Deus, orando, se enchendo do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Se você assim está, você vai olhar para este mundo, para tudo que está acontecendo, e você vai com tudo isto se edificar, se fortalecer. Você vai aprender cada dia uma lição. Se você é guiado pelo Espírito Santo, certamente você está percebendo que Deus está falando com o mundo, Deus está falando com a sua igreja através dos acontecimentos, Deus está preparando a sua igreja. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo sabe, percebe que a palavra está se cumprindo, as profecias bíblicas, e a igreja está chegando ao seu final, está chegando o dia em que Jesus volta para buscar a sua igreja, e até que chegue esse dia, este momento, a igreja estará firme, segura, orientada, andando no caminho do Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você é filho realmente, espiritualmente falando, você é guiado pelo Espírito de Deus. E se você é guiado pelo Espírito de Deus, você sabe que é guiado pelo Espírito de Deus. E quanto àqueles que são guiados por opiniões, por discussões e por outras coisas, nós oramos a Deus que tenha misericórdia de cada um. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.